Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão aqui para o canal. E hoje nós daremos continuidade ao nosso curso básico de Espiritismo, parte 2. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos conteúdos, beleza? E antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar a todos que nós temos um grupo de auxílio fraterno no WhatsApp. O link está na descrição do vídeo, basta clicar e entrar. Se você está sofrendo, se você não tem com quem conversar, esta é uma boa oportunidade. Basta você entrar no grupo, aguardar até que algum administrador diga que está disponível, pois esse é um trabalho voluntário, e em seguida você pode chamar esse administrador no particular e conversar com ele sobre aquilo que está lhe afligindo. Então, se você tiver interesse, o link está na descrição do vídeo, ok? Muito bem, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do curso básico de Espiritismo, que se baseia no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, de Allan Kardec. E nós estamos na primeira parte, Histórico do Espiritismo, fazendo a leitura e alguns comentários, ok? Se você não ouviu a primeira parte, então procura no canal, ouça primeiro e depois, na sequência, você vai ouvindo um por um, beleza? Então vamos lá, continuando a leitura de onde paramos. Que são esses espíritos? Que papel desempenham no universo? Com que objetivo se comunicam com os mortais? Tais as primeiras questões que se teria a resolver. Soube-se logo por eles mesmos que não são seres à parte na criação, mas as próprias almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Que essas almas, depois de terem despojado de seu envoltório corporal, povoam e percorrem o espaço. Não houve mais possibilidade de dúvida quando se reconheceram entre eles parentes e amigos, com os quais se pôde conversar. Quando estes vieram dar prova de sua existência, demonstrar que a morte para eles foi somente a do corpo, que sua alma ou espírito continua a viver, que estão ali junto de nós, vendo-nos e observando-nos como quando eram vivos, cercando de solicitude aqueles que amaram e cuja lembrança é para eles uma doce satisfação. Geralmente fazemos dos espíritos uma ideia completamente falsa. Eles não são, como muitos imaginam, seres abstratos, vagos e indefinidos, nem algo como um clarão ou uma centelha. São, ao contrário, seres muito reais, com sua individualidade e uma forma determinada. Podemos ter uma ideia aproximada pela explicação seguinte: há no homem 3 coisas essenciais. Bom, vamos dar uma pausa aqui. Então, vamos relembrar. Na primeira parte, nós vimos que tudo começou com manifestações físicas, pancadas, movimentos de objetos, as mesas que se erguiam ou que dançavam como as pessoas costumavam a falar. A partir daí, várias pessoas começaram a se questionar qual a causa do fenômeno. E logo se descobriu que eram espíritos. Mas o que viriam a ser espíritos? Será que eram uma outra espécie de seres da criação? Eram anjos? Eram diabos? O que era isso, né? E logo se percebeu que não, que os espíritos nada mais eram do que a alma daqueles que um dia viveram na Terra. E no contato com esses espíritos, muitas pessoas reconheceram seus familiares, que já haviam desencarnado. Começaram então a se comunicar com seus avós, com seus pais, com seus filhos. E então, cada vez mais se percebeu que os espíritos eram a alma daqueles que um dia viveram na Terra.
e que, ao contrário dos folclores, das fábulas, etc., eles não eram como Gasparzinho e não eram como Geleia do Caça-Fantasmas, não. Eram pessoas que viviam num outro tipo de corpo, um corpo espiritual, mas que mantinham a sua individualidade, continuavam com sua personalidade, manifestavam a sua inteligência, o seu carinho, o seu amor, provando de uma vez por todas que a morte não é o fim e que de fato a vida continua. Agora Kardec vai fazer um exame muito interessante sobre 3 coisas que formam o espírito, ou melhor, que formam o ser encarnado, e que é muitíssimo interessante. Ele diz: primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório material pesado e grosseiro, que coloca o espírito em relação com o mundo exterior. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico leve que serve de laço intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o envoltório exterior está gasto e não pode mais funcionar, ele tomba e o espírito despoja-se dele como fruto de sua casca, a árvore de sua crosta. Em resumo, como se abandona uma roupa velha que não serve mais. É a isso que chamamos morte. Então, vamos com calma, que aqui é muito importante entender o seguinte. Então, o ser humano encarnado é constituído basicamente de 3 coisas essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, que é o nosso princípio inteligente, a origem dos nossos pensamentos, da nossa vontade e também da nossa moral. Ainda hoje, a nossa ciência procura localizar no cérebro o centro das nossas percepções, o centro da nossa personalidade e da nossa consciência. Contudo, o que nós temos percebido é que esse estudo, sim, é muito importante, mas ele fala apenas ao corpo, à nossa veste, à nossa casca, o veículo que o espírito usa para se manifestar na terra. A origem daquilo que nós somos não está no corpo, está no espírito. É o espírito que pensa, é o espírito que sente, é o espírito que tem vontade, não é o corpo. O corpo é como uma roupa. Quando você veste um terno, aquele terno não muda a sua personalidade. Ele é apenas uma roupa. Você continua sendo a pessoa que você é. Não é assim? E além da alma e do corpo físico, nós temos essa nova palavra, esse novo conceito, que é o perispírito. Muitas pessoas falam perispírito, mas não, a palavra é perispírito, não é perispírito. Fica errado se a gente falar assim, né? A própria acentuação da palavra já indica que é perispírito. Esse perispírito é o corpo espiritual. É aquilo que envolve a alma e que continua existindo após a morte. Quando um médium vidente, por exemplo, vê, o seu pai que já desencarnou há 10 anos, e ele olha e reconhece a aparência física de seu pai, como isso é possível uma vez que o corpo já foi destruído? O corpo já voltou para a terra. É simples, porque o perispírito guardou a forma física, a aparência, ele é o corpo espiritual. Assim como nós precisamos do corpo físico para agir na terra, o espírito precisa do perispírito para agir no mundo espiritual, o seu corpo espiritual. É o que Kardec vai chamar de envoltório fluídico e que serve de intermediário entre o espírito e o corpo. É o corpo espiritual que se liga ao corpo físico para que o espírito possa agir na matéria. Mais para frente, isso vai ser detalhado, né? Então ele dá um exemplo de como o Espiritismo vê, por exemplo, a morte. Quando ele diz, como se abandona uma roupa velha que não serve mais. É a isso que chamamos morte. Então a morte é
a destruição do corpo físico, mas não é a destruição da alma, da personalidade, da consciência, etc. Ele vai continuar falando disso no parágrafo seguinte. A morte, portanto, não passa da destruição do grosseiro envoltório do espírito. Só morre o corpo, o espírito não morre. Durante a vida, o espírito está, de certa forma, comprimido pelos laços da matéria a que está unido e que muitas vezes paralisa suas faculdades. A morte do corpo desembaraça-o de seus laços. Ele se liberta e recupera sua liberdade, como a borboleta saindo da sua crisálida. Mas ele só abandona o corpo material, conserva o perispírito, que constitui para ele uma espécie de corpo etéreo, vaporoso, imponderável para nós e de forma humana, que parece ser a forma tipo. Em seu estado normal, o perispírito é invisível, mas os espíritos podem fazer com que sofra certas modificações que o tornam momentaneamente acessíveis à vista e até ao contato, como acontece com o vapor condensado. É assim que eles podem, às vezes, mostrar-se a nós em aparições. É com a ajuda do perispírito que o espírito age sobre a matéria inerte e produz os diversos fenômenos de ruído, de movimento, de escrita, etc. Então veja só, a morte é apenas o fim do corpo físico, da matéria, daquilo que é grosseira, nossa casca, nossa roupa, que volta então para a terra. Mas o espírito não morre. A partir do momento em que Deus cria o espírito, ele será imortal, isto é, ele teve um começo, mas ele não terá um fim. Ele viverá por toda a eternidade, passando por intervalos em que encarnará e desencarnará, mas que continuará sendo continuará sendo espírito e, portanto, imortal. Quando nós estamos encarnados, o corpo físico é como uma veste pesada, como uma roupa pesada, ela comprime o espírito, ela aprisiona o espírito. E é por isso que muitas pessoas, por exemplo, quando estão com depressão ou quando estão passando por muitas dificuldades, desejam a morte. Porque a morte é se livrar do fardo grosseiro. O que essas pessoas, contudo, não sabem é que o suicídio é um erro, né? Desejar a morte é uma rebeldia ante ao nosso estágio na vida terrena. Mas nasce daí esse desejo de se libertar, porque o corpo é grosseiro. Eles querem, de certa forma, voltar ao estado original, ao mundo espiritual, mas mais para frente a gente vai falar disso. Então, quando acontece a morte, há o abandono do corpo físico, mas se conserva o perispírito, que vai manter a forma do corpo físico e que é, inclusive, um maleável, mas nós vamos falar disso também mais à frente. O que interessa nesse parágrafo, que é o ponto-chave, é que o corpo espiritual, ou perispírito, é fundamental para que o espírito possa se manifestar, se fazer visto, ouvido e interagir com as pessoas. É o veículo essencial. Sem ele, esse contato não poderia acontecer. Então, em algumas situações, o espírito, por exemplo, consegue adensar o seu corpo espiritual a ponto de ser percebido pelos nossos sentidos. São os casos de aparição que dão origem a tantas histórias de fantasmas e assombrações, né? Então, começa por aí. Vamos continuar a leitura. As batidas e movimentos são, para os espíritos, meios de atestar sua presença e chamar para si a atenção, exatamente como quando uma pessoa bate para avisar que há alguém. Há os que não se limitam a ruídos moderados, mas que chegam a fazer um alarido, como de louça quebrando, de portas que se abrem e se fecham, ou dos móveis derrubados. Vamos dar uma pausa. Perceberam como isso se encaixa naquelas histórias de assombração que os nossos avós contavam? O espírito, muitas vezes, para chamar a atenção, consegue produzir esses sons, como, por exemplo, aquela famosa situação em que a gente escuta alguém chamando o nosso nome, às vezes até com a voz de uma pessoa conhecida.
Aí você procura e não tem ninguém te chamando. Às vezes você está na sala, tem a impressão que a porta da geladeira abriu, você ouviu aquele ruído, você chega lá, está fechado, não é? Então muitas vezes são formas dos espíritos chamar a nossa atenção. Vamos continuar. Através de batidas e movimentos combinados, eles puderam exprimir seus pensamentos, mas a escrita lhes oferece o meio mais completo, mais rápido e mais cômodo. É o que eles preferem. Pela mesma razão que podem formar caracteres, podem guiar a mão para traçar desenhos, escrever música, executar uma peça em um instrumento. Em resumo, na falta do próprio corpo, que não tem mais, usam o do médium para manifestar-se aos homens de uma maneira sensível. Vamos dar uma pausa. Olha que interessante. Se o espírito continua após a morte, se ele mantém a sua inteligência, a sua memória, os seus conhecimentos, o seu caráter, etc., então quando ele se manifesta, e ele o faz através de um médium, já que ele não tem o seu próprio corpo mais, ele pode ser reconhecido. É por isso que, por exemplo, numa psicografia, muitas vezes o médium vai lá, termina a carta, tem aquela assinatura que é muito semelhante à do espírito. Então, a morte não é a redução das possibilidades, pelo contrário, é a ampliação, é a libertação do espírito para uma vida mais ampla em todos os sentidos. Isso é muitíssimo interessante. Bom, vamos continuar. Os espíritos podem ainda manifestar-se de várias maneiras, entre outras pela vista e pela audição. Certas pessoas, ditas médiuns auditivos, têm a faculdade de ouvi-los e podem, assim, conversar com eles. Outras os veem, são os médiuns videntes. Os espíritos que se manifestam à visão apresentam-se geralmente sob forma análoga à que tinham quando vivos, porém vaporosa. Outras vezes, essa forma tem toda a aparência de um ser vivo, a ponto de iludir completamente, tanto que algumas vezes foram tomados por criaturas de carne e osso, com as quais se pôde conversar e trocar apertos de mão, sem se suspeitar que se tratava de espíritos, a não ser em razão de seu desaparecimento súbito. Ponto. Olha só, isso aqui também dá muita base, né? Aqui eu quero fazer um parênteses. Kardec explica isso muito bem. No fundo dos mitos, dos folclores, dos contos, das histórias dos nossos avós, existe sempre um fundo de verdade. Esse fundo de verdade é a manifestação dos espíritos. Porém, os homens, não conseguindo compreender essa manifestação, criavam a partir dela uma série de lendas, de contos, de mitos, entenderam? Mas o fundo é real. Então, quantas histórias não existem por aí, por exemplo, de pessoas que dizem que ouvem vozes? E é claro que a nossa medicina, a psiquiatria, vai tratar isso como um distúrbio. E muitas vezes não deixa de ser. Mas em tantas outras pessoas, isso é uma mediunidade, a mediunidade audiente, auditiva, a capacidade de ouvir os espíritos. Então a pessoa ouve uma voz que ninguém mais ouve, só ela ouve. Porque ela tem essa capacidade, essa percepção, e o espírito então consegue se comunicar com ela de forma verbal. Outras pessoas têm a chamada vidência. Vidência não é como essas pessoas colocam cartaz no poste, médium vidente, né? Vidente hoje em dia é sinônimo de adivinho, quem vê o futuro. Isso não é assim. Vidente é quem vê os espíritos. Vidente, ele vê. Então ele tem a capacidade de enxergar os espíritos. É daí que vem a expressão vidente. Não tem nada a ver com adivinho, com trazer pessoa amada, colar cartaz no poste. Essas pessoas se apropriaram do termo vidente. Mas vidente é quem vê os espíritos. Contudo, essa visão dos espíritos ela pode acontecer de várias formas. Tem muitos relatos, por exemplo, de pessoas que falam assim: nossa, eu estava, dormindo, eu levantei e de repente eu vi um rosto do homem no ar, mas não tinha braço, não tinha perna, e aquilo deu um medo lascado. O que é isso? O espírito só condensou a sua face, para que a sua face pudesse ser vista.
Outras vezes, desejando uma maior visualização, ele pode condensar o seu rosto, o peito, os braços, mas talvez não as pernas, porque tudo isso dá trabalho, demanda energia. Então, às vezes, o espírito consegue se mostrar apenas parcialmente, a pessoa desespera, achando que viu alguém que não tinha perna. Entenderam? Então, vem daí. Olha quantas histórias assim não existem, né? E, por fim, quantas histórias não tem de estranhos que, de repente, apareceram do nada, deram um conselho para alguém, falaram alguma coisa e depois desapareceram. Recentemente, um médium me contou uma experiência curiosa que ele viveu quando ele estava assim meio com a cabeça meio perdida, alguns problemas, e ele então parou assim perto de uma ponte e nem tinha intenção de pular nem nada, só ficou ali parado pensando na vida. E de repente ele viu uma senhora vindo no rumo dele, e essa senhora falou: vai trabalhar, meu filho, não fica aí não, vai para o seu serviço. E a princípio ele achou ruim, falou: vó, dá licença, né? Que só está falando, só não me conhece, não sei o quê. E ela falou: filho, vai trabalhar, é melhor para você. E de repente ela passou por ele. Quando ele então deu alguns passos para frente, ele olhou para trás, cadê a senhora? Ela desapareceu. Então quantos casos não existem assim, né? Em que os espíritos conseguem se densificar a ponto de se passar como entre os vivos, dão conselhos, orientações, de repente, no instante que estão lá, desaparecem completamente, né? Bom, vamos continuar caminhando já para o encerramento. A visão permanente geral dos espíritos é bem rara, mas as aparições individuais são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. O espírito liberto parece ter pressa de rever seus parentes e amigos, como para avisá-los que acaba de deixar a terra e dizer-lhes que continua vivendo. Que cada um junte suas lembranças, e veremos quantos fatos autênticos desse tipo, de que não nos apercebíamos, aconteceram não só à noite durante o sono, mas em pleno dia e no estado mais completo de vigília. Outrora, víamos esses fatos como sobrenaturais e maravilhosos, e os atribuíamos à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos os atribuem à imaginação. Mas desde que a ciência espírita nos deu a chave, sabemos como se produzem e que não saem da ordem dos fenômenos naturais. Muito bem, vamos parar por aqui hoje. Acredito que tudo que eu li aqui e comentei seja material suficiente para refletirmos durante alguns dias nesses conceitos, nessas ideias que vamos lembrar, se hoje são mais ou menos aceitas, se hoje são mais ou menos conhecidas pelas pessoas, isso se deve essencialmente ao trabalho de Allan Kardec. Eu vou parando por aqui. Um abraço a todos.